Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora à nossa primeira aula da disciplina de Cristologia, né? O Filho do Deus vivo e Salvador do mundo. Schleiermacher, ele definiu o cristianismo como um monoteísmo em que tudo está vinculado a Cristo, o Redentor. Ou seja, é impossível alguém conceber uma versão da religião cristã à parte da posição central, né, ocupada por Cristo. De fato, não podemos entender o cristianismo sem o cristocentrismo. A cristologia, pois, é o nome da interpretação teológica do sentido da pessoa e da obra de Cristo. E, como tal, né, é uma definição da natureza essencial do próprio cristianismo. Ou seja, a preocupação central da cristologia é a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, pois diz respeito à sua natureza divina, à sua encarnação, à sua relação com Deus, aos seus milagres e aos seus ensinamentos, e à sua morte expiatória, à sua ressurreição, ascensão e à sua intercessão em favor, né, em favor dos crentes, né, dos que creem no seu nome, a sua parousia, né, que é a segunda vinda, e o seu ofício de juiz, a sua posição como cabeça da igreja e de todas as coisas, ou seja, a sua centralidade dentro do mistério da vontade de Deus e dentro da restauração que ocorrerá da parte de Deus, né, sobre todas as coisas. Então, nós vamos aí iniciar a nossa aula com essa breve introdução, e eu tenho certeza que vai ser uma aula bastante proveitosa para nós hoje. Vamos aos nossos objetivos? Bom, aqui nós temos os três objetivos da lição um, né, que é evidenciar com o texto bíblico os atributos relacionados à natureza divina de Cristo. Segundo, colocar em perspectiva a realidade de que Cristo, em sua deidade, participa da criação e sustém todo o universo. Asseverar a equipotência de Jesus Cristo em termos de deidade em relação às demais pessoas da Trindade Santa. Então, com esses primeiros objetivos, nós vamos dar início aqui. Bom, o termo cristologia vem da junção de duas palavras gregas, né, que é Cristo e logia ou logia. Cristo é a tradução do termo grego Christos, né, que significa ungido, né, Messias ou enviado. Por sua vez, né, logia também é uma tradução do grego logos, que significa tratado ou estudo. Então, o termo logia é o elemento de composição de palavras que indicam o estudo detalhado de alguma coisa. Portanto, a cristologia, etimologicamente, ela é o estudo da pessoa e da obra de Cristo. De modo mais completo, é o estudo crítico, metódico e sistemático da pessoa e obra de Jesus Cristo. Além disso, é uma das doutrinas fundamentais da teologia sistemática, normalmente subdividida em duas partes. A pessoa de Cristo, né, ou seja, a ontologia, né, ou seja, quem ele é e o seu ser, né, e a obra de Cristo e o que ele fez. É interessante esse texto aqui de Apocalipse, quando Jesus se apresenta ao apóstolo João, trazendo a revelação do Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 17, diz assim: Eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto,
E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Tá? E o verso 18: E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então veja aqui o Senhor Jesus se apresentando ao apóstolo João, quando da revelação, né, do Apocalipse, quando João estava ali na ilha de Patmos. Então veja, como o texto diz, e como nós já iniciamos, né, uma breve introdução, Jesus Cristo, ele é o centro do cristianismo, né? É a pessoa central. Sem Cristo não existe cristianismo. Então, a doutrina de Cristo, que é a cristologia, ela procura tratar, né, dessa obra, da pessoa de Cristo e da sua obra, porque o cristianismo ele é tanto fundamentado em Cristo, como também, né, na sua pessoa, como também nos seus ensinos, tá? Por isso a cristologia. Todas as doutrinas da Bíblia são necessárias ao conhecimento e crescimento do cristão. Mas a cristologia é extraordinária, porque está inserida como tema central dela, né? Se estudamos sobre Deus, né, necessariamente, né, temos que estudar sobre a Trindade e Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Se estudamos o Espírito Santo, vemos logo de início o quê? Nós vemos também que ele é o Espírito de Cristo. Se estudamos a igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele é tudo em todos. Então, veja que a centralidade de Cristo no cristianismo e na doutrina, né, da cristologia é essencial e não se pode tirar, né? Eu sempre falo que as outras disciplinas, por exemplo, a paracletologia, ela pode ter algumas interpretações diferenciadas. Por exemplo, os pentecostais, como nós, cremos na atualidade dos dons espirituais para hoje. Os nossos irmãos tradicionais não creem. Eles vão para o inferno por causa disso? Não, né? Porque dentro da paracletologia, eu posso ter interpretações diferenciadas, mas na cristologia não dá. Por quê? Porque Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro de todas as coisas. Por exemplo, na escatologia, né, nós pentecostais, dispensacionalistas, arminianistas, nós cremos que eh, o arrebatamento será, né, antes da grande tribulação, né? Mas outros acham que vai ser no meio, outros acham que vai ser no fim, alguns acham que até já estamos vivendo esse período. Isso aí pode mudar, não tem problema, porque nós não dependemos da escatologia, ou da pneumatologia, ou da eclesiologia, onde uns creem que deve ser episcopal, outros presbitério, e assim por diante. Então, essas outras doutrinas, elas são passíveis de termos interpretações diferenciadas, e esse é o porquê das muitas igrejas diferentes que nós temos hoje, muitos ministérios, e tal, e dos, perdão, e dos grandes teólogos, né, do passado. Mas na cristologia, todos têm que ter a mesma base. Cristo é a base e o centro do cristianismo, a sua pessoa e a sua obra. Então, o que segura, o que mantém o cristianismo não é a escatologia, não é a paracletologia, não é a eclesiologia, né? Não são essas doutrinas, mas a cristologia, né? Que vai estar bem ligada também à soteriologia. Bom, nosso primeiro tópico aí vai ser a pré-existência de Cristo, né? Essa é um tema
importantíssimo, por quê? Porque Cristo é Deus, né? Ele faz parte da Santíssima Trindade. Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são a mesma essência. Todos são onipotentes, oniscientes, onipresentes, imutáveis, eternos, tá? Que são atributos que somente Deus tem. Todos eles têm. Só que quando do plano de salvação, né? Cada um se manifesta de uma forma diferente, mas eles não são três deuses diferentes, né? Como foram foram acusados no início, né? Ah, você tem Deus, é Deus, Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus, então são três deuses. Não, é um Deus só com a mesma essência, mas no plano da salvação, cada um deles se apresenta dentro de uma, né, de uma pessoa distinta. O Pai, né? O idealizador, o Filho, o executor, e o Espírito Santo, o sustentador e o que aplica a palavra ao coração dos homens. Mas todos eles são, né, a mesma essência. Então, falar da pré-existência de Cristo é importante por quê? Porque isso já aponta para uma realidade, a deidade de Cristo, tá? Ele não tem início de dias, como Deus, e nem fim de dias. Mas ele teve sim, quando encarnado como um homem, ele teve um momento de nascer, teve um momento de viver e o de ressuscitar. Mas como Deus, ele não morre. Como Deus, ele é eterno, como Deus Pai e Deus Espírito Santo. Bom, a palavra pré-existente sugere a existência de algo antes de sua existência visível ou física. Quando falamos da pré-existência de Cristo, estamos dizendo que o Cristo histórico, nascido em Belém, na Judéia, já existia antes do seu primeiro advento. Então, a pré-existência de Cristo é de difícil compreensão para a humanidade incrédula aí, também para muitos cristãos incautos, mas a importância desse fato na vida do Filho de Deus é incalculável. Teologicamente, é aceitável que o Filho do Deus vivo tivesse sido sua existência a partir do seu nascimento. Seria, na verdade, uma desconsideração da sua deidade e da sua eternidade como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, como eu acabei de dizer há poucos segundos atrás, né? A pré-existência de Cristo é um ponto importante para a questão da deidade de Cristo. Em Mateus 22, e no verso de número 29, olha só. Jesus, porém, respondendo, disse: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tá? Então, não tem como nós tirarmos, né? Ou seja, anularmos a verdade da pré-existência de Cristo. Porque se nós tirarmos essa pré-existência de Cristo, nós vamos estar aqui como os opositores de Cristo, né? Errais não conhecendo as Escrituras, né? Os saduceus estavam ali tentando Jesus, né? E eles não acreditavam em ressurreição, aquela coisa toda aí. E aí eles fazem lá, né, aquela pergunta, ó, havia cinco irmãos, todos eles casaram com a mesma mulher, e, né, e quando, e no céu, ela vai ser mulher de quem? E aí Jesus fala dessa coisa, né, dessa questão de errar não conhecendo as Escrituras. Então, quando nós não conhecemos a Escritura, a gente também não tem um vislumbre, né, do texto bíblico e da
palavra na sua totalidade que apresenta muito claramente a pré-existência de Cristo. Ele não passou a existir como Deus quando ele se encarnou, mas muito antes. Agora, na sua vida física, para vir morrer pela humanidade como ser humano que viveu no meio de pecado, sem pecado, e sim, ele teve um dia que nasceu de Maria e um dia que foi morto. Mas como Deus, não, ele não tem essa essa questão de ter morrido, né, de ter um tempo para existir. Ele já é pré-existente. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aí que a gente vai tentar responder aí no próprio YouTube. Bom, falando da pré-existência, nós temos que apontar para a verdade de Cristo e a eternidade. Não deveria ser difícil a assimilação para os cristãos as questões ligadas à eternidade, visto que as Escrituras afirmam que o próprio Deus a colocou no do coração humano, do homem, né? Mas são, pois as mesmas Escrituras que dizem que o ser humano não consegue entender as obras de Deus, fez o começo do começo ao fim. Ou seja, Eclesiastes 3:11, né? O Salomão vai dizer que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, o homem tem um conhecimento e uma compreensão da eternidade porque ele já nasce, né, com essa comunicação em seu coração que Deus permitiu que ele tivesse. Então, na Bíblia, a pré-existência de Cristo é um fato ligado à sua deidade, né? Pois o atributo divino de que Deus é eterno é também um atributo de Cristo, né? Veja que no Evangelho de João, capítulo de número 1 e no verso de número 18, o texto sagrado vai dizer assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, né? Então, João aqui, né, descrevendo as palavras do mestre e apontando essa verdade que Cristo, ele sim, conhece Deus porque ele também é pré-existente como o próprio Deus. E o Paulo disse: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, quer dizer, se ele é antes de todas as coisas, é porque ele já é um Deus pré-existente. E aí tem um significado da palavra deidade, né? De forma bem simples. Deidade refere-se a um ser divino, a uma divindade. Então, quando nós falamos que a deidade de Cristo, nós estamos falando que ele é um ser divino, né? Sua origem. A origem celestial de Cristo é uma prova da sua pré-existência. O profeta Miqueias diz: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, né? Tá aí, né? Miqueias capítulo 5 verso 2. E o próprio texto de João, né? No capítulo 3 e no verso 13, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E ainda no mesmo texto, né, no verso de número 31, diz: Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Então, esses textos apontam para essa origem pré-existente, né? Uma origem pré-existente que não tem, assim como Deus, né? Não tem começo de dias, não tem fim de dias, mas, né? Na apresentação do plano de Deus para a salvação da humanidade, as três pessoas da Trindade se apresentam, cada um executando algo. Como eu disse, e vou repetir para você gravar. O Pai, o idealizador, o Filho, o executor, o Espírito Santo, sustentador e também o que aplica, né? É,
a palavra ao coração do homem. Então, vamos ver o que as Escrituras nos aponta acerca do relacionamento com Deus Pai. Jesus afirmou ser da mesma natureza, possuir a mesma glória e ser amado por Deus, o Pai. Então, aqui no capítulo 10 do livro de João, no verso 30, diz o seguinte: Eu e o Pai somos um, né? Você sabe, meus queridos, que é muito difícil para uma mente humana, limitada, finita, compreender essas verdades de forma plena. É difícil, por mais que nós tenhamos aí, né, a palavra, a gente não tem essa compreensão profunda dessa realidade. E o que nós conseguimos alcançar é porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, aplica no coração do homem. Mas compreender, eu e o Pai somos um, né? É difícil para nós, né? Já no capítulo 17, verso 5, Jesus diz assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Olha, mais do que isso, para a gente poder compreender de forma né, integral a pré-existência de Cristo, é até um pouco difícil. Ainda no mesmo texto, né, que é a oração sacerdotal de Cristo, no verso 24, ele vai dizer assim: Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então veja que o relacionamento de Deus com o Pai é um relacionamento de eternidade, de pré-existência física, né? O apóstolo Paulo ele afirmou a sua natureza divina dizendo: pois ele subsiste em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, né? No grande hino cristológico que nós temos ali no livro de Filipenses, né, no capítulo 2, né, que trata da quinose, da doutrina do esvaziamento de Jesus Cristo. Então, mesmo ele sendo Deus, quando estava na sua forma humana, ele não, né, ou seja, não utilizou, não viveu como Deus, utilizando os seus atributos divinos, mas quando ele se fez homem, ele viveu como um ser humano, como outro qualquer. E isso é ponto fundamental dentro da cristologia, dentro do cristianismo. É, opa, mudou aqui por quê? Hoje, perdão aqui. É? Jesus usou a expressão aramaica Abba, equivalente a pai ou papai. Abba era um designativo íntimo que nenhum judeu usaria, né? Ou usaria, perdão, usá-lo para se referir a Deus. E Jesus, como filho unigênito, ele se referiu a Deus desta forma, né? Aramaica, dizendo Abba, pai, ou paizinho, ou papai. Bom, nós vamos ver agora os seus atributos divinos. Paulo afirma que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Opa, né? Mais uma vez, apontando aí para a deidade de Cristo. Ali no livro de Colossenses, capítulo 2, no verso 9, diz assim: olha só, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, além dessas evidências, temos as declarações do próprio Senhor Jesus no Evangelho segundo escreveu São João, né? No capítulo 8, no verso de número 58, 59, diz assim:
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha aí. Então pegarem pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, quando Deus se apresenta a Moisés, lá no Êxodo capítulo 3, Moisés pergunta, e quando eles perguntar para mim qual é o seu nome? Você diz que o eu sou te enviou. Apesar que na nossa Bíblia, esse texto, quando escreve que o eu sou está em letra minúscula, mas o correto é ela em letra maiúscula. As traduções mais atuais já está trazendo essa correção. Também o profeta Isaías, né, o chama de Pai da Eternidade, né? Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, lá na profecia acerca do Messias, lá descrita no Isaías capítulo 9, verso 6. E o escritor aos Hebreus também afirma: Jesus ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então, os atributos divinos que o próprio Deus tem são os mesmos que o Filho também tem, porque eles são um. Ou seja, eles têm a mesma essência. Estava tomando um pouquinho de água aqui. Bom, é Cristo e a criação. Então, a Bíblia demonstra o poder de Cristo como Criador e sustentador de todas as coisas nos seguintes textos. Vamos ver aqui pelo menos um, que é o de João, capítulo 1 e o verso 3, e os outros você aí, depois quando você for revisar a aula novamente, você leia, que é importante. Então vamos lá, capítulo 1, verso de número 3. Eu vou ler os três primeiros para a gente pegar um contexto mais amplo. Ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha o 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós observamos aí, né, que Cristo é apresentado como aquele que executou. E disse Deus: haja o Verbo, né, que se fez carne. Ele é aquele, né, que executa ao propósito de Deus. Além disso, toda a criação está sujeita a Cristo. O próprio livro do apóstolo João, né, vai apresentar essas verdades. Mas eu vou ler apenas um verso aqui. Apesar que, para a gente pegar o contexto inteiro, a gente deveria ler, né, capítulo 2 do 1 ao 11, capítulo 6 do 1 ao 15, Mateus 14, de 22 a 33, João 9, de 1 a 41 e Mateus 21, de 17 a 21. Então, todos esses textos, né, apontam para milagres e ações que Jesus fez, mostrando que ele tem domínio, né? Em Caná da Galileia, transformou água em vinho, né? A multiplicação dos pães, né? A tempestade no meio do mar. Então, todos esses milagres e essas ações que envolvem a própria criação, elas apontam para essa verdade da sujeição da própria natureza a Cristo. Mar, acalma-te, vento, para, né? Ter mais evidência da sujeição da própria natureza a Cristo, né? Que esses textos apontam para nós é muito difícil. Então veja que ele sim, a própria, ou seja, a própria criação está sujeita a ele. Bom, agora nós vamos ver a questão de Cristo e a Trindade. É, a primeira coisa que eu gosto sempre de enfatizar, quando eu estou falando sobre Trindade, quando a gente fala primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Veja, não é que existe na Trindade uma questão hierárquica.
A primeira pessoa é mais importante e mais poderosa que a segunda é mais importante e poderosa que a terceira. Isso não existe na Trindade. O relacionamento Trindade é perfeito, né? Todos, né, possuem os mesmos atributos incomunicáveis e comunicáveis que nós estudamos na teontologia, os atributos incomunicáveis como eternidade, imutabilidade, onipotência, onipresença, onisciência, né? Todos esses atributos, as três pessoas da Trindade, elas estão, né, dentro desses atributos. Todas elas possuem. A única diferença na Trindade é que dentro do plano de salvação para a humanidade, cada um se manifesta dentro da sua perspectiva. Deus Pai, né? O idealizador, Deus Filho, o que executou, e o Deus Espírito Santo, aquele que aplica e também coopera na sustentação da criação. Então, ó, o fato de Cristo ser a segunda pessoa da Trindade está em toda criatura. Isso é uma prova mais que suficiente de sua pré-existência. Embora não apareça na Bíblia a palavra Trindade, é nela ensinada claramente, né? Ou seja, não é, você não vai encontrar assim texto fala e a Trindade, não, você vai perceber textos em que a Trindade está presente. Então, Trindade é a característica única que o Deus único possui, e unicamente Ele, de existência em três pessoas eternas, e aí, ó, da mesma natureza, mas de subsistência distinta, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cristo mesmo afirmou ser da Trindade quando disse, né? Vamos lá, Mateus capítulo 28 e o verso 19, né? Todo poder ou toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, né? Versículo 18 e 19, ó. E chegando Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, né? Aqui que é a grande comissão, tá? Ele é o Filho, tá? Aqui temos os dois testamentos claramente enfatizando que Cristo é Deus e da Trindade divina, e, portanto, Deus eterno. No texto de Hebreus, né, capítulo 1 e o verso 8 diz assim, ó, mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Então, aqui, né, do Filho, né, diz, ó Deus, ou seja, aqui aponta claramente o que? A deidade de Cristo, né? Aí, se você for lá no texto de Mateus ou de João 1:1, né, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, você vai compreender claramente aqui, né, como o escritor aos Hebreus aponta para a deidade de Cristo. Quando nós vamos também para os Salmos, que apresenta muitas das profecias acerca do Messias, no Salmo 45, verso 6, a gente encontra aí, ó, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, ou seja, de equilíbrio. Então, como diz aí, aqui temos os dois testamentos claramente enfatizando que Cristo é Deus e da Trindade divina e, portanto, Deus eterno. Bom, há quatro passagens
na Bíblia onde Cristo é citado como integrando a Santíssima Trindade. É importante a gente observar esses textos, né, para que a gente tenha uma compreensão mais clara, né? Como o texto bíblico, ele não fala especificamente, usa especificamente o termo Trindade, vamos observar como que nós detectamos essa questão da Trindade. Então, em Lucas capítulo 1 e no verso 35, diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então veja aí, né? A Maria perguntando ao anjo: como é que eu vou ficar grávida se eu nunca conheci um homem? Aí o anjo explica para ela: ó, descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E a virtude do Altíssimo, de Deus, né? Olha aí, o Espírito Santo e o Altíssimo, Deus, né? E te cobrirá com a sua sombra, que o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, né? Nós temos aí uma clara evidência da participação das três pessoas divinas. Também temos aqui no capítulo de número 3, no verso 21, olha só. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Olha só, então Jesus, Deus, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então, é muito claro também aqui a participação, a presença, né, da Santíssima Trindade, né, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também no capítulo 14, verso 14, né, olha só, se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei, né? João 14, 14. E também 1 Coríntios 13, 13, nós temos lá a famosíssima bênção apostólica, né? Capítulo 13, capítulo 13 de segunda, deixa eu achar aqui, meus irmãos, eu acho que aqui não é 1 Coríntios, tá? Deixa eu arrumar aqui. É 2 Coríntios 13, 13, tá? Olha, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. O amor de Deus, né? Primeira pessoa da Trindade. E a comunhão do Espírito Santo, terceira, sejam com todos vós. Amém. Então, veja aqui na bênção apostólica, né, a participação da Trindade. Então, como parte da Santíssima Trindade, Cristo tem atributos que somente Deus, o Pai, tem e que são enfatizados por Ele próprio nos textos aí, né? Em Mateus 9, 4, Mateus 28, 18, Mateus 28, 20, né? Alguns nós já lemos aí. Então, além disso, Jesus fez e faz coisas que somente Deus, o Pai, fez e faz, como perdoar pecados, né? Ressuscitar mortos e ser criador, como nós até já lemos aqui hoje, né? Capítulo 1, verso 3 de João. Sustentar todas as coisas e o julgamento final, né? É interessante esse texto de João capítulo 5, né? Em que o próprio Filho, né, se apresenta como aquele que é juiz também. No capítulo 5, no verso 27 do Evangelho de João, o texto diz assim: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem, né? Filho do homem é um termo, né, que foi
falado lá pelo profeta Daniel, né, falando do Messias, e Jesus adotou essa nomenclatura, né, quando ele esteve em vida, o Filho do Homem, que é o Messias. Então, quando usado em Mateus 1:20, fica claro que este termo se refere a Cristo ter sido gerado em sua humanidade e não em sua divindade. Isso é muito importante, né? Como eu já disse alguns minutos atrás. Ele teve início de dias sendo gerado como um ser humano, mas como Deus, ele não tem início nem fim de dias. Então, no capítulo 1 do Evangelho de segundo escreveu Mateus, vai dizer da seguinte forma, né? E e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, aqui é a origem humana, tá? Então, é, é, e não sua divindade, né? Assim, essa palavra nunca poderia ser usada em relação à deidade, tá? Aqui está se falando exatamente da, do início dele como um ser humano que viria à Terra. Bom, primogênito, esta palavra de modo figurada, ela denota prioridade ou supremacia, e é assim que é usada em relação a Cristo em Colossenses 1:18. Já em Hebreus 1:6, a preeminência de Cristo se dá em relação aos anjos, que o adoram quando somente Deus é adorado. Tanto um estudo linguístico quanto exegético deixa claro que primogênito chama a atenção ao status proeminente de Jesus como o Messias, né? Inclusive, né, os testemunhas de Jeová, eles pegam essa questão, né? Não sei se eles estão ainda aplicando isso, mas eu já vi alguns deles é, comentando sobre isso, que quando chamam Jesus de primogênitos é porque ele não tem essa deidade, não, muito pelo contrário, tá? É como nós explicamos aí, né? Ela é usada em relação a Cristo, né? E também em Hebreus como a sua preeminência acima dos anjos, ele está acima dos anjos. Bom, unigênito, né? A palavra unigênito no Testamento em relação a Jesus é usada para denotar o sentido de que ele é o único Filho de Deus, como em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João registra que Deus enviou seu Filho único ao mundo para que a vida eterna fosse dada por meio dele. Então, nós observamos muito claramente nessa primeira lição a eternidade de Cristo, ou seja, ele não tem início de dias nem fim de dias como Deus, mas como ser humano, como ele veio, sim, ele teve um momento em que ele nasceu, né, foi gerado, e também teve um dia que ele morreu e ressuscitou. A participação de Cristo, né, como aquele que realizou, né, a vontade e o plano de Deus, e também Cristo e a eternidade, né, ou seja, ele é Deus também. Agora nós vamos para a segunda lição. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma breve pausa, né? Você vai tomar um cafezinho, uma água e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da nossa aula. E eu tenho certeza que vai continuar sendo uma bênção. Até daqui a pouco. Deus abençoe.